Eu sou Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV Co para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do habitat. Neste episódio, eu recebo Sônia Guimarães, professora associada do ITA, PhD em materiais eletrônicos e mestre em física. A gente vai falar um pouquinho sobre o pioneirismo da Sônia em vários aspectos e também um pouco sobre a crise dos semicondutores após a pandemia. A Sônia também é uma das curadoras do Prêmio Habitability. Sônia, bem-vinda ao Habitability, essa trilha de conversas que a gente tem aqui sobre tecnologia, sobre inovação, sobre o futuro do morar. Eu estou muito feliz de falar contigo, viu? Você não está mais feliz do que eu, meu querido. Eu agradeço o convite, é uma oportunidade que eu não gosto de perder. E falar, né? Uma mulher falando, tendo a oportunidade de falar, e ainda um monte de gente querendo ouvir, é perfeito, meu, é perfeito. E eu tenho muito a dizer para vocês. A gente estava aqui nos bastidores, pessoal, né, no pré-gravação, fazendo aqueles alinhamentos. A Sônia é de uma humildade, de uma simpatia contagiante, né? E antes de qualquer coisa, eu queria muito agradecer por isso. Acho a forma como você representa o Brasil, fora do Brasil e toda a tua trajetória. Acho que também a potência relacionada aqui à ancestralidade. Não sei se a gente vai falar sobre isso, mas deixo aqui esse ponto que é muito importante, sobretudo no momento que nós vivemos, né? Sônia, vamos lá. É difícil, eu nem me arriscaria a ler aqui a tua biografia de tantas coisas legais, mas eu queria começar um pouquinho pelo ITA, né? A tua trajetória, dar uma dimensão para quem não é aqui, né, da região sudeste, o que é o ITA e o que representa estar ali no ITA, né? Ensinando pessoas, colaborando com pessoas ali no ITA. É fantástico. As minhas alunas e meus alunos são de uma. Para entrar no ITA é muito complicado. A concorrência é imensa, da ordem de 5, 10 mil candidatos para 150, 160 vagas. Então, aí vocês façam as contas. É bem complicado. Até 1993, 96, meninas não podiam entrar. Em 96 entraram 3, uma das quais não quis continuar, só 2 terminaram. E em 2021, com pandemia e tudo, entraram 17 meninas. Até 1996, elas não podiam nem fazer vestibular. Em 2021, com pandemia, todas as dificuldades para se estudar e tudo mais, entraram 17. Em 2022, 11, mas ainda estou muito feliz porque ter meninas é maravilhoso. Até 2019, eles nem sabiam quantos estudantes negros eles tinham. 2019, não se contava. No ITA não tem racismo, não tem machismo, não tem homofobia, é o lugar perfeito. Eles nem sabiam quantos estudantes negros eles tinham, quantidade. Em 2019, começaram as cotas raciais. Não sei se vocês sabem, mas as cotas só passaram no Congresso porque as escolas militares ficaram de fora. Mas o Frei Davi e Companhia Bela entraram com um errinho nessa história toda e o Supremo Tribunal permitiu que as escolas militares também tivessem cotas. E o Frei Davi ainda colocou cota racial. Então, a partir de 2019, começaram a entrar as pessoas, os estudantes negras e negros. Tinha também antes, mas num número que nem se sabia quanto. E agora você olha e você vê. Ainda eu acho pouco, queria mais. Mas já olha e você já vê. E esse ano entrou uma menininha que conseguiu o meu WhatsApp pela minha aconselhada e ligou para mim e fez: professora, eu quero te conhecer pessoalmente. Eu entrei no ITA porque você disse que eu iria, porque eu poderia entrar. Então, eu dou muita palestra assim ao redor do Brasil todo, incentivando as meninas para virem não só para o ITA, mas para virem para as exatas. E entrou uma das minhas fãs. E uma outra escreveu assim no meu último relatório, eles escreveram artigos científicos para mim no meu curso. E no último artigo científico ela escreveu: nosso grupo e eu tivemos muita honra de ter tido você como professora.
Em 29 anos de ITA, isso aí é a terceira vez, é a primeira vez realmente que me acontece. Já tive algumas outras pessoas que estavam contentes de me ter como professora, mas essa mudança, essa diversidade que está chegando no ITA está me deixando muito, muito feliz. Pecado que já está quase na hora de eu ir embora. Demorou 29 anos para isso tudo acontecer. Mas aconteceu, sabe? Segundo um escritor que escreveu sobre a escravidão, vai demorar 125 anos para a gente ter equidade. Ok, 29 é só um pouquinho desses 125, então nós estamos chegando lá. E olha a contribuição que você tem em tudo isso, né? É tão importante essa introdução que você fez, porque aqui a gente fala muito sobre tecnologia, a gente fala sobre revolução, a transformação do mundo, mas quem que está por trás dessa tecnologia? Quem que está desenvolvendo? Quem que está pensando essa tecnologia para todos, né? Não pode ser só sobre a mesma perspectiva. Tem que ter mulheres, negros, periféricos, indígenas e todo esse recorte. E isso, pessoal, tem um impacto direto na tecnologia que é produzida, que é desenvolvida, né? A gente vem falando muito aqui sobre pensar o mundo, pensar as cidades para todos. Então, essa introdução ela é fundamental. Não estamos falando apenas de diversidade, inclusão e equidade, a gente está falando sobre tecnologia e inovação num nível máximo, né, Sônia? Dentro do ITA, eles têm escritório de inovação, escritório de inventos, né? Essa inovação pode ter patentes, pode ter coisa nova, coisa que ninguém nunca mexeu. Com alunos administrando isso, com alunos trabalhando nessas inovações, com alunos produzindo, fazendo com que essas inovações sejam reais. Existem dentro do ITA, o céu é o limite. Bom, vocês teriam uma ideia, esse sistema de eleição eletrônico que é novíssimo e que não tem em país. Nos Estados Unidos, a eleição ainda é no papel. Essa nossa eleição com aquele foi criado dentro do ITA. Um dos iteanos que criou isso. Então, eu disse alguma coisa? Eu disse pouco? Bem verdade que já são 29 anos, né, desse sistema. Mas, bom, faz muitos anos que já estamos com essa eleição. Mas os Estados Unidos, o país mais desenvolvido do mundo, ainda vota no papel. E quem criou esse, com toda aquela eletrônica, com toda a segurança que existe no nosso sistema eleitoral, foi um ex-iteano. Olha o impacto disso, olha a proporção. Deixa eu aproveitar que você mencionou a urna, né? E já indo para um contexto em que você tornou-se PhD em materiais eletrônicos, né? Se especializou. Eu, apesar de olhando de fora parecer muito técnico, mas é muito sobre comportamento, né? Tudo que a gente está falando da transformação da sociedade a partir da tecnologia passa pela eletrônica. Conta um pouquinho, Sônia, sobre isso, assim, como foi se especializar nesse assunto e por quê, né? Por que você foi sendo puxada também para essa vertical importante de eletrônica? Essa minha escolha aconteceu nos anos 70, quando ainda nem existia telefone celular. Mas eu estudei semicondutores com Sviega, que era a maior sumidade de pessoa que mais entendia de semicondutores nesses anos 70. E ele disse para mim, disse para a classe, isso aqui é o futuro. Isso aqui vai definir o desenvolvimento do mundo. Bingo! Exatamente o que aconteceu. Ele nem viveu para ver tudo isso, mas exatamente o que aconteceu. Tudo somado, você está falando em complicações, é tudo muito simples, mas extremamente tecnológico e tem conhecimento em cada micro, em cada nano, em cada tamanhos bem pequenininhos de coisas. Então, essa tecnologia e esses semicondutores basearam tudo. E eu escolhi isso porque eu queria estar nesse avant-garde, nesse. Eu sempre fui muito ruim em código, em escrever programas de computação e etc. Mas eu sei tudinho como é que funciona todos os dispositivos que estão lá dentro do computador que fazem com que a programação funcione. Eu posso não saber escrever
o programa, mas eu sei o que o computador está fazendo para que o programa dê o resultado que você quer. Para que o celular responda ou você consiga falar no celular e essa tua voz vai para o mundo, porque ela pode ir até para a Lua. Se tiver alguém lá com um sistema móvel lá na Lua, a pessoa vai falar contigo. Em todos esses satélites que estão por aí, eles têm um sisteminha assim que fala com as pessoas aqui no mundo. Então, eu queria estar nesse meio e tudo somado, eu comecei só com célula solar, que era bem simplinho, uma coisinha bem simplinha, né? Entra a luz do sol, transforma em energia elétrica. Mas aí eu fui indo para microdispositivos, depois como tornar os microdispositivos menores e menores e menores, e é isso que está acontecendo. A cada minuto, eles vão ficando cada vez menores para caber nessas coisas pequenininhas que vocês usam como celular, iPod, todas essas coisas aí. As dimensões são cada vez menores. Os próprios notebooks que estão fazendo essa intermediação entre nós. Ô, Sônia, para quem não está muito imerso, né? Inclusive eu me coloco nesse mundo como jornalista, né? Mas de humanas, como que a gente pode definir um semicondutor? Assim, é a mesma coisa que um chip? O que é? Do que a gente está falando quando a gente fala de semicondutores? Bem simplinho. Todos eles, todos os funcionamentos estão baseados em junções que formam os diodos. O que é feito da forma mais simples de se explicar? Você junta um material tipo N, qualquer material tipo N, logicamente, tem que ser. Antigamente tinha que ser um semicondutor. Agora eles estão criando materiais que se comportam como semicondutores, porque agora eles precisam de tamanhos muito, muito pequenos, então eles estão criando materiais dessa forma, inclusive materiais orgânicos, e você junta um material tipo N e um material tipo P, no sentido positivo e negativo. Pense somente, simplesmente isso, positivo e negativo. E junta os dois, gruda mesmo, gruda, põe os dois juntico, juntico. No momento que você faz isso, todo o material tipo o positivo, negativo ou o positivo, enfim, eles vão correr uns contra os outros, porque os de carga diferente se atraem. No momento que eles fazem isso, e aqueles que chegam primeiro se cancelam, eles se anulam. Nesse momento que eles se anulam, eles criam uma regiãozinha onde não vai ter corrente, porque eles se anularam. Vai ficar de um lado positivo, do lado negativo, e uma região no meio, porque elas se anularam no momento que você grudou. Muito bem. Na hora que você pega esse positivo, esse negativo, com essa região nula no meio, e coloca, por exemplo, coloca numa pilha. No momento que você coloca numa pilha, se você colocar o positivo do lado do positivo e o negativo do lado do negativo, o negativo vai dar mais força para aquele negativo que está ali, ele vai ter força para pular aquela região que era neutra e fazer corrente. Só se você botar positivo com positivo, negativo. Se você fizer ao contrário, negativo com positivo e positivo com negativo, essa região nula vai aumentar e não vai haver corrente. Então, como é que funcionam os semicondutores? Você faz essa ligação contrária ou a favor no momento que você quiser. Você está no teu celular e você quer falar. Naquele momento, o teu semicondutor está conduzindo. Positivo, positivo, com negativo, positivo. E o outro lado, do outro lado, está ouvindo. Então, não pode ter corrente daquele lado nesse sentido de transmissão. Aí, aquele lá ouve. Na hora que ele fala, troca essa ligação positivo, positivo, negativo, negativo, e há a comunicação. Isso é feito zilhões de vezes no computador, no celular, no iPad, na TV, enfim, e vai conduzindo ou não quando se quer. Só quando se quer. E quando você tem zilhões desses semicondutores pequenininhos aí, você vai conseguindo fazer tudo. Num certo momento, ele vai ser zero, não conduzindo, zero é a comunicação, zero é o teu código, zero, zero. No outro momento, vai ser um. E você só vai ficar trocando 0, 1, comunica, não comunica, faz a conta, não faz uma raiz quadrada, dependendo do 0, 0, 0, 1, 1, 1, e vai fazendo essas combinações infinitas até você conseguir um resultado no teu computador ou onde você estiver fazendo, usando o teu semicondutor.
Então, assim, o semicondutor, ele tem uma base muito simples, né? O conceito é muito simples, mas ele foi fundamental para chegarmos até aqui, do ponto de vista de tecnologia, de equipamentos. Que papel que ele desempenhou, né? Porque, vamos supor, a gente está falando de 2000, o surgimento do iPhone em 2007, né? De lá para cá, olha o tanto de equipamentos, né? Um relógio inteligente, assistentes, muitos componentes eletrônicos. Sem falar em carros, que daqui a pouco a gente vai falar de carros, mas Uhum. o que aconteceu assim? Como que foi importante a partir desse conceito, dessa pecinha, posso chamar, simples em sua essência, para essa revolução que a gente viveu? Foi juntando tudo quanto é possibilidade desses positivos e negativos, em tamanhos muito, muito pequenos para dispositivos muito pequenos, tamanhos grandões para dispositivos grandes, as células solares, aqueles painéis imensos. Existem células solares que cobrem lugares como, por exemplo, São José inteiro, para produzir energia para países inteiros. Então, iniciou-se simplinho, simplinho, foi juntando isso, aumentando, aumentando, encadeando, fazendo uma cadeia fantástica de funções e funcionalidades, e chegamos onde a gente chegou. Sempre no mesma base. Você pode ter NNE, negativo, 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 e depois pode ir intercalando, e aí você vai sempre, você define o que você quer como resposta, e vai colocando essas negatividades e positividades, e como você quer muita resposta, muito rápido, em dispositivos muito pequenos, agora, no meu tempo, a gente trabalhava com microdispositivos, mas agora nós já estamos em nanodispositivos, que são 1 milhão de vezes menores, mais finos, menores em dimensão e mais finos. Para quê? Para que a resposta seja muito mais rápida, que agora, além de tudo, você quer resposta rápida. Então, basicamente, é isso. E com o conhecimento, você foi agregando outros materiais. No meu tempo, eu trabalhava muito com silício. Hoje já existem dispositivos com material orgânico. Sabe por que eles querem que o material seja orgânico? Porque eles querem, por exemplo, que você dobre uma TV de 100 polegadas OLED, né? OLED são materiais dispositivos diodos orgânicos que emitem luz. Você possa dobrar uma TV de OLED, botar no teu carrinho e levar embora. Ou dobrar, agora já está saindo vários celulares dobráveis, né? Ou dobrar teu celular, mas ele continua funcionando, a imagem lá dentro continua sendo exatamente a mesma. Por quê? Porque eles estão colocando agora outros materiais, como, por exemplo, materiais orgânicos. Ou mesmo, agora eles estão trabalhando com quantum dots. Quantum dots é trabalhar com materiais orgânicos numa dimensão muito, muito pequena. Para quê? Para aumentar a definição da imagem. E não, por exemplo, os dispositivos orgânicos são extremamente vulneráveis a líquidos. Se cair teu telefone celular, sei lá quanto que você pagou, cair na água, vai. Bom, se bem que todos os celulares, se cair na água, é problema. Mas, em soma, com os quantum dots já não tem mais a vulnerabilidade de água. Eles suportam água, eles são feitos na água. Então, se você perceber bem o que estou falando, é sempre desenvolvimento tecnológico para um determinado fim que antes o material anterior tinha uma vulnerabilidade e, portanto, não interessava para um ou outro produtor. Aí, o que ele fez? Pesquisou mais e foi atrás de materiais mais rápidos, mais baratos, porque também, se for uma coisa muito cara, não vai ser interessante, com mais material no mundo, porque se for um material que você vai achar só na China, só não sei, lá no Alasca, pode ser um pouco um problema, né? Então, seria bom trabalhar com materiais que você encontrasse mais facilmente. Enfim, tem ciência, tem pesquisa, tem tecnologia e resultados. Até aqui vocês já perceberam, né, que quando a gente fala de semicondutores, nós estamos rodeados de semicondutores e a nossa vida hoje,
A nossa comunicação, o nosso entretenimento, ela depende basicamente desse conceito, desse elemento. Isso é muito importante. Só você falou sobre eficiência, falou um pouquinho sobre a evolução, né, a melhoria né, numa perspectiva histórica. E aqui tem um ponto importante, o exemplo que você deu de material disponível, de matéria-prima disponível. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre a questão da sustentabilidade. Né? Daqui a pouco a gente vai falar da escassez e conversa um pouco com isso, mas, por exemplo, a gente sabe que ter a matéria-prima está relacionado até mesmo à concentração de alguns países, né? Qual que é a importância que essas duas perspectivas de ter uma forma sustentável, né, para desenvolver, considerando que o consumo de eletrônico, né, segue uma curva de crescimento muito importante? Infelizmente, nesse segundo, nesse minuto, a sustentabilidade está começando a preocupar, porque nesse momento, nesse segundo, o lucro, a venda, preços, enfim, são muito mais importantes do que, por exemplo, a mudança climática. Está todo mundo morrendo, todo aquele monte de queimadas nos Estados Unidos. A Europa teve queimada. Tudo isso eles não estão muito esquentando a cabeça. Mas como a coisa está pegando e a opinião pública está pegando, e aí eles já começam a fazer propaganda. Ah, esse teu celular matou tantas pessoas em tal lugar porque está sem água naquele lugar e etc. Eles estão pensando um pouquinho, então a sustentabilidade, a ecologia, a preocupação com o meio ambiente ainda é pouquinho, porque o lucro é as pessoas, os que estão na frente disso tudo, têm um lucro, uma entrada de recursos muito maior do que a preocupação com tudo isso. Mas eles já começaram, tá bom? Já começaram a se preocupar. Eu costumo falar muito, vamos para células solares, porque está sem água nas hidroelétricas e tudo, e alguém levanta a mão, mas as células solares produzem tal e tal poluente no ar. Então, agora, ou mesmo alguns materiais orgânicos que produzem, produzem luz são poluentes. Então, agora você tem que decidir o que você realmente quer. Você quer uma coisa extremamente avançada que vai te produzir recursos, dinheiro, você vai ficar riquíssimo, ou você vai ficar preocupado que está acabando tal material, está tirando a floresta amazônica, por exemplo. E cada um está indo devagar nisso, muito devagar. Mas cada um está começando a pensar nisso. Começando. A situação do mundo já está bem precária e eles estão começando. Então, sustentabilidade, desenvolvimento tecnológico e tudo mais, está devagarinho, devagarinho, devagarinho. Existem grupos que estão só pesquisando para ter todo esse desenvolvimento, mas despoluir mais. Mas esses não são a maioria e não são os que têm maior recurso. Portanto, eles só vão conseguir que alguém vai atrás deles e siga o que eles estão dizendo no momento que eles começarem a dar lucro, no momento que eles disserem, tua fábrica pode continuar assim, assado, e aí vai poluir menos, e você não vai perder muito dinheiro. Você está entendendo? Então, essa história de sustentabilidade, de ecologia, ainda está complicado nas grandes fábricas e eles estão indo muito devagar para todo o problema que o mundo já está encarando, porque a mudança climática já está aí, já está aí, já está aí. Quando eu era pequenininha, no dia 7 de setembro, fazia tanto calor que as piscinas públicas abriam, então a gente podia ir para a piscina no dia 7 de setembro. 7 de setembro desse ano eu estava de casaco, eu estou usando até hoje ainda o meu cobertor fortíssimo, tudo, quer dizer, sabe? É real essa coisa que está mudando. Hoje está um calorão danado aqui, mas ontem estava muito frio. E aparentemente vai cair uma chuvona e amanhã vai fazer frio de novo. Quer dizer, né? Então a preocupação ainda está muito aquém de tudo que o mundo está precisando. E esses grandes produtores, esses milionários que produzem Samsung, Sony, etc., etc., estão preocupados com o meio ambiente, mas desde que não diminua
que está entrando. Se É eles o tiverem grande. que fazer modificações fantásticas na fábrica para que seja mais ecológica, e isso ainda vai diminuir o lucro, ha, ha, ha. Eu estou lembrando aqui muito, e aí agora a gente vai entrar nessa parte da escassez que a gente viveu, que ainda vive, né, em relação aos semicondutores, quando o Tim Cook da Apple, né, já estava alertando ali, olha, teremos alguns desafios para a entrega do iPhone 14, por exemplo, estamos Uhum. mobilizando toda a nossa cadeia aqui, porque a gente ainda vive. Eu tive a oportunidade de falar com muitos presidentes de companhias, Intel, Qualcomm e várias outras, e eles vinham alertando muito, né? Não temos uma data para essa escassez terminar e por aí vai. Agora, por quê? Assim, o que aconteceu, né? Eu acho que o exemplo que você deu agora de consumo e sustentabilidade está relacionado a isso, mas por que a gente vive essa crise, essa escassez? E por que ela se agravou, digamos, ali na pandemia, né? O quanto que a pandemia contribuiu, mas o quanto que essa crise ela também é um reflexo do que a gente já estava falando, né? Dessa cadeia e desse aumento de demanda. Todos eles produziam todos esses dispositivos na Coreia, Japão, China, Singapura, porque esse pessoal cobra muito baratinho. Era muito barato. Ao invés de produzir isso nos Estados Unidos, na Europa, mandar para esses países asiáticos, produzir tudo, não era só os semicondutores. Tudo começou a ser produzido lá porque era muito mais barato. O que aconteceu? Onde a pandemia começou? Onde que qual foram os países que pararam primeiro por causa da pandemia? E pararam, eles foram obrigados, eles pararam, fábricas imensas pararam, mesmo, pararam. Aí, acabando a pandemia, eles voltaram a produzir para eles primeiro, porque houve um tempo que eles eram só os produtores, essas grandes empresas americanas e europeias mandavam lá a coisa, eles produziam e o dispositivo voltava para os Estados Unidos, para a Europa e eles montavam, né? Agora na China, na Coreia e tudo mais, eles produzem o dispositivo e montam o equipamento lá também. Então, o que aconteceu? Acabando a pandemia, eles voltaram a produzir, mas eles também têm a demanda deles interna. Eles estão montando celulares, computadores, TVs, etc. Ok. Quando eles terminarem de produzir e montar as coisas deles e venderem, aí eles vão começar a fazer a demanda externa. Porque como que eles vão fazer demanda externa primeiro? Eles não são loucos. Isso é no que todo mundo entrou. Menino, não são só os dispositivos e os micro. Nós ficamos sem luva. Não existe uma fábrica de luva no Brasil. Sabe por quê? Porque a luva chinesa, coreana, japonesa, não sei, chinesa e coreana, era 1, 2, 3, 4, 5, 6 centavos. Por que você ia fabricar luva aqui? Nunca que você ia conseguir lá fabricar uma luva aqui por 5, 6 centavos. Você comprava da China. Aí a China precisou de todas as luvas deles e parou de exportar. O mundo, não foi o Brasil, o mundo ficou sem luvas. Eles abocanharam tudo do mundo. Não. Como eles tinham um preço fantástico, o mundo mandou fabricar todas as coisas lá. E aí voltava para cá, vendia, etc. Aí eles começaram a ter a demanda deles, sinto muito. Sabe? Eles inicialmente produziam para vender. Agora eles produzem para eles mesmos. Então, primeiro a demanda deles, quando eles tiverem com a demanda deles suficiente e puderem exportar, eles vão exportar, porque é lógico que é vantagem, eles não querem não exportar. Mas agora eles produzem as coisas deles lá mesmo e vendem para a gente já montado. Agora, Faz parte do desenvolvimento. ou seja, a gente ainda vive essa escassez, né? Ela não está normalizada, a Não, situação não, ela ainda não. está se ajustando. Agora, numa perspectiva futura e muito prática, eu acho que você deixou muito claro isso, né? A gente precisa ser mais independente, né, na produção. Aqui é uma discussão muito econômica, né, sobre globalização e outros elementos. Agora, considerando uma perspectiva futura, né? A gente está falando de 5G, como eu já mencionei, internet das coisas, carros elétricos, carros semi-autônomos, carros autônomos. A gente tem um boom de demanda e de coisas que estão se digitalizando. E aí, né? Primeiro, quanto que essa conversa ela se torna um pouco mais preocupante, entre aspas, né? A gente vai viver esse desafio por quanto tempo e onde está a solução? Eu acho que você passou um pouquinho pela solução, né? Quando falava dessa descentralização, mas a partir daí, onde está essa solução, né? Ou se o desafio também.
Temos que produzir aqui. Nós temos material, temos conhecimento. Nós produzíamos dispositivos microeletrônicos aqui. Nós produzíamos. O que aconteceu? Ficou muito mais barato comprar lá fora, as fábricas simplesmente fecharam. Sabe? Houve um tempo que o governo financiava, o governo ajudava essas empresas a produzirem, porque tudo somado, o país precisa. Então, o governo simplesmente largou a mão deles. Bye, bye. Agora a gente vai comprar tudo lá de fora. Sabe? E agora não tem lá de fora para comprar. Então, tem que produzir aqui. E você quer saber? Nós temos mão de obra, temos conhecimento. É possível, é possível. Só que tem agora, devido à situação econômica, blá, 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 o governo vai ter que investir. Porque só de si mesmos, ninguém vai se meter nessa, porque na hora que a China, a Coreia, essa turma toda se recuperar, eles vão vender de novo do jeito que eles já vendiam antes. Então, você pega e faz tudo direitinho aqui, quando eles começarem a vender de novo, você vai falir novamente? Não. Tem que ter alguma coisa, eu francamente não sei, porque eu não sei como que se lida com um governo que tira 2,6 bilhões de reais das universidades federais para investir em produção de semicondutores. Quer dizer, essa gente aí que tira esse dinheiro das universidades não está preocupado com essa crise, não está nem sabendo dessa crise, porque onde é que esses semicondutores, onde é que esses dispositivos vão ser desenvolvidos? Dentro das universidades. Onde é que vem o conhecimento para esse desenvolvimento? De dentro das universidades. No entanto, o atual governo diz que nas universidades tem um bando de vagabundo que não faz nada, que ciência não é para nada, blá, 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 blá. Então, temos que voltar a produzir coisas aqui. Não é possível viver precisando de luvas. E olha aqui, Sônia, você comentando, o Brasil tem polos e mais polos, né, de inovação, de pesquisa e de estudo que estão preparados para isso. É muito interessante quando a gente traz o problema, mas na verdade a solução também para uma solução interna, né? Isso é muito interessante. Tem um ponto aqui e eu gosto muito de trazer essa reflexão aqui para o Habitability, que é o nosso papel como cidadão também, como pessoas que consomem tecnologia, né? Talvez às vezes você possa estar se perguntando, nossa, mas essa conversa está tão distante, né? A gente está falando de semicondutor, China e tal, mas não está distante, né? O nosso consumo consciente e sustentável, considerando que a gente depende cada vez mais dos eletrônicos, passa por isso, né? Tivemos aqui episódios falando dos ODS da ONU, falamos sobre sustentabilidade, então aqui é uma conexão muito forte com o nosso dia a dia, né? Sônia, que aula, na verdade, né? A gente ficaria aqui horas e horas. Foi um postinho, a gente começou falando da tua trajetória, passamos um pouco por essa evolução, né, da eletrônica até chegar no ponto dos semicondutores. Eu queria muito te agradecer e queria que você terminasse com uma reflexão para a gente, assim, o quanto que, voltando lá no início que a gente estava falando, né, o quanto que essa conversa toda de tecnologia, de semicondutores, de negativos e positivos, ela também é uma conversa sobre pessoas, né, sobre pessoas, sobre seres humanos e sobre perspectivas diferentes. Gente, nós não conseguimos sobreviver sem esses gadgets que eles chamam, né? Sem celular, televisão, sem todas essas coisas. Gente, quem desenvolveu tudo isso foi inicialmente um cientista, 3 físicos, deixa eu dizer, os semicondutores foram 3 físicos, que não eram engenheiros nem nada, mas esse desenvolvimento deles fez com que os engenheiros chegassem nisso que está esse mundo hoje. Mas tem ciência até hoje, desenvolvimento, materiais novos, ciência é desenvolvimento tecnológico, sim. E sem desenvolvimento tecnológico não existe desenvolvimento econômico. O Brasil vai ficar essa coisa estranha, né? É um país desenvolvido ou não? Se me tiram 2,6 bilhões de reais de investimento nas universidades, logo, logo, esse país vai ser um país sem desenvolvimento tecnológico nenhum.
portanto, consequentemente, sem desenvolvimento econômico. Sabe o que isso significa? Pobreza. Pobreza. Vai ter gente em situações econômicas cada vez pior. É isso. Sônia, muito obrigado de novo, uma super aula aqui. Eu acho que esse episódio ele conversa muito com as nossas outras trilhas. Foi um prazer ter você aqui. É um prazer ter você também como nossa curadora. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. É isso, pessoal. Você que é nosso ouvinte frequente, mais um episódio, mais uma trilha do Habitability. Você que chegou agora tem uma série inteira para maratonar, para ouvir, com vários outros assuntos que conectam inovação, tecnologia e, sobretudo, o futuro do morar. Muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. A gente segue nessa nossa trilha falando de inovação e tecnologia e vários outros temas tão legais. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV & Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Sensia, Resia e Uber.